bom dia. O Janeiro Branco já passou, mas os cuidados com as doenças mentais continuam com certeza pelo ano inteiro. É que essas doenças mentais são a segunda causa de incapacidade e mortes no Brasil, vindo logo depois de AVCs, doenças cardíacas por aí. E é sobre tudo isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS AD no Maranhão. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, é um prazer vir discutir sobre um assunto tão importante para a sociedade, né? Obrigado por mais uma vez atender nosso convite para conversar sobre esse assunto. 1º de 2019. O 1º de 2019, ótimo. E é bom que a gente vai falar de cuidados, né? Justamente. De que se deve fazer, quais as precauções que se deve tomar para ajudar as pessoas com doenças mentais ou preveni-las. Na sua opinião, o que pode ser feito durante o ano inteiro para que a gente chegue no janeiro e diga assim, esse ano a gente está tranquilo, pode chamar a atenção para uma causa legal? Certo. Primeiro, assim, vamos esquecer, por que Janeiro Branco, né? Ah, sim, porque Janeiro Branco, né? Por que a cor branca, né? A cor branca é por isso mesmo, é uma tela em branco. Você pode pintar todas as cores no branco, que o branco absorve. Então, a tela em branco é justamente para você colocar naquela tela todas as seus planejamentos, suas perspectivas de vida que você possa ou que você queira atingir nesse ano que vem. E ele surge justamente com esse intuito. Foi uma ideia de um psicólogo, estudante, em 2014, do qual ele tinha vários anseios para o ano que ia ser subsequente, e ele pensou, por que não criar essa data em janeiro, que é o começo do ano, para que você tire essa ansiedade e coloque no papel e coloque realmente como planejamento de vida para que você consiga realmente atingir de maneira mais passando a limpo, seria isso? Passando a vida a limpo, não começar o ano de reflexões, perfeito. E para que você consiga realmente ter um fevereiro, um março, um abril, todos os anos bons na sua saúde física e mental, é preciso você ter planejamento. Se você, primeiramente, não tiver planejamento, se você não tiver definições do que você vai fazer, lógico, sabendo que algumas coisas vão poder ser feitas e outras não são passivas porque não depende também da gente. Porque são metas que não necessariamente você vai cumprir todas, né? Justamente. Mas assim, com relação a doenças mentais, eu vejo, quem está numa situação dessa não tem nem condições de fazer planejamento. Perfeito. Isso cabe mais a quem está ao redor, a família, a sociedade, como é que fica então? E é esse o momento também, aproveitar, já que você não está bem, vamos começar a buscar cuidados com a nossa saúde, né? Buscar um especialista, buscar fazer uma atividade física, buscar um terapeuta, buscar um psiquiatra, buscar cuidar primeiramente da nossa saúde. Se você não tiver uma saúde física e mental boa, provavelmente você não vai conseguir ter um desempenho nas suas atividades laborais, nas atividades sociais, na parte de ensino. Então você vai ter realmente toda uma complicação nesse processo de desenvolvimento durante todo o período de 2019 e durante os anos subsequentes. E dá para dizer que a maioria consegue? Quem consegue fazer essa prevenção, consegue esse sucesso nesse tratamento? Olha, eu acredito muito na resiliência. Se o ser humano ele tem realmente vontade, se ele realmente busca aquilo ali, ele consegue sim. Ele consegue, inclusive, se prevenir das frustrações, porque a gente, quando é pego de surpresa, pode ser um desemprego, pode ser uma questão financeira, pode ser a falta de um ente querido que perdeu por saúde. Claro, isso vai nos afetar emocionalmente, isso vai nos trazer uma tristeza. Mas daí a você entrar no quadro de depressão, no quadro de ansiedade, isso vai depender de como você estiver emocionalmente para encarar isso. E uma das perspectivas do Janeiro Branco é trabalhar o lado emocional. Que você faça do seu tempo livre um tempo de qualidade para que isso te fortaleça e você aprenda a lidar com as dificuldades que você também vai ter durante o ano. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, a gente quando fala em doença mental, a gente não está falando só daquelas pessoas que de alguma forma já têm um transtorno identificado, que estão precisando de tratamento médico, precisando de internação. Isso vale para qualquer pessoa, né? Essa sanidade mental, ela vale para qualquer pessoa, seja ela qual for. Aí entra a palavra resiliência. Pois é, e daí que a gente fala realmente de Janeiro Branco como uma questão da saúde mental. A gente nem procura desenvolver especificamente doenças, né, como são nos outros meses, por exemplo. Também no Janeiro Branco tem o Janeiro Roxo,
que é da doença da hanseníase. hanseníase. E aí tem os outros meses, o fevereiro vermelho, e aí por diante, são doenças. O janeiro branco, ele até nisso se distingue dos outros, porque na verdade ele está falando de saúde mental. Está fazendo prevenção. Prevenção mesmo, é o que você está fazendo da sua vida, da qualidade de vida, como você está lidando com sua família, com seus filhos, que momento você está tendo de lazer. Será que o lazer que você tem todo final de semana é só para beber, é só para usar droga? Por que você não está aproveitando para fazer atividade física, cuidar mais do seu corpo, né, diminuir o peso? Então, são inúmeras as estratégias que você pode montar para que você tenha um ano bem melhor do que o ano que passou. E aí a gente não está cuidando só do físico, quando a gente pensa, estou fazendo uma atividade física, eu não sou dessa área fitness, eu não sou muito ligada nisso. A gente não está falando exatamente de saúde física, a gente está falando de saúde emocional, que essa parte física proporciona, né? Perfeito. E por isso que nós do CAPES-AD estadual e da Secretaria de Estado da Saúde fizemos uma série de atividades nesse mês de janeiro, que foi justamente buscando isso, a prevenção em escolas, a prevenção na comunidade. A gente fez uma série de atividades de saúde nas ruas com as nossas ações resgates. Então a gente realmente buscou fazer o que se presta ao Janeiro Branco, que é levar à comunidade uma perspectiva de reflexão sobre o que está fazendo da sua vida e o que ela quer daqui para frente. Eu diria que esse trabalho de prevenção, vocês estão conseguindo passar essa mensagem? Por exemplo, vocês chegam numa escola de adolescentes, vamos dizer, ou pré-adolescentes, eles conseguem absorver essa mensagem que a prevenção é sempre o melhor remédio? Conseguem, inclusive, tanto a gente consegue que nessas últimas escolas, essas últimas 5 escolas que visitamos no mês de janeiro, a gente já observa, inclusive, os adolescentes, os jovens, sabendo muito sobre drogas, sabendo sobre os efeitos dela, sabendo dos tipos dela, sabendo como isso afeta a vida delas. Então eu tenho uma felicidade muito grande comigo, que eu acho que esses 10 anos que a gente veio trabalhando essa questão da prevenção, está tendo uma resolutividade agora. Porque a gente não acredita numa cura para um dependente químico. Sim. Porque não existe essa cura, assim como não existe para um diabético ou para um hipertenso. Existe o controle da doença. Mas quando a gente consegue atingir um público jovem que ainda não foi atingido pela droga e fazer com que ele tenha essa compreensão sólida, até muito mais sólida do que, por exemplo, a gente teve na nossa época, onde não se conversava isso nas escolas. Pelo contrário, se você falasse isso nas escolas, era tido como uma coisa agressiva. Você está provocando uma coisa como se não existisse, e já existiam as drogas. Então hoje eu vejo um conhecimento, uma educação por parte do jovem bem maior do que outrora. Ok, então a gente vai fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, mas a gente volta já já para continuar falando sobre os cuidados e a prevenção a doenças mentais. É um minutinho só e eu volto já já. Estamos de volta aqui para continuar nossa conversa sobre a prevenção a doenças mentais e a gente tocou aqui no finzinho do primeiro bloco sobre a questão das drogas, que é mais o seu trabalho mais voltado para isso. Dá para dizer que ao longo desses 10 anos que o senhor está à frente do CAPES, o perfil dessa pessoa que precisa de atenção mudou? O que mudou mais, na sua opinião, nesse período todo, Tomás? Eu digo que as drogas no Maranhão, elas houveram um boom há 8 anos atrás, quando entrou o crack. O crack realmente foi uma substância que ela mudou, inclusive, o perfil do usuário. O que traz hoje um grande problema para a sociedade, porque são as pessoas em situação de rua. Ela leva a pessoa de dentro da sua casa para morar na rua, porque é uma droga muito potente, é uma droga de custo baixo, então que a pessoa precisa estar usando frequentemente. Então ela deixa de viver dentro do seu eixo familiar e começa a viver na rua fazendo uso dela. Isso foi uma grande mudança no perfil do usuário dentro da ilha de São Luís, dentro do estado do Maranhão. O poder viciante dela é bem maior, inclusive, né? Bem maior do que qualquer outra substância. Mas assim, sempre a gente entendeu que a droga pior que existe na sociedade, por exemplo, é o álcool. Porque boa parte desses usuários de crack, eles já vinham migrados de outras drogas. Entendi. Por exemplo, a maconha, o cigarro e o álcool, que são drogas, menos a maconha, lícitas e mais fracas. Álcool, né? E cigarro lícitos, né? Álcool e cigarro lícito. E a maconha está praticamente lícito pela vulgarização
da substância como se não fosse uma droga. Foi banalizado e hoje... Perfeitamente, foi banalizado. Tá como se fosse aceitável. Aceitável, justamente, apesar de não ser. Apesar de não ser. Quando vê um crack, dá uma mudada nesse perfil todo. Total. Aí começa a vir um perfil de usuário bem mais agressivo, aquele usuário que não tem crítica acerca de seu problema, onde ele começa a trazer danos à sociedade, porque para ele poder consumir aquela droga compulsivamente, ele precisa de dinheiro, que quem movimenta isso é o tráfico. Então são duas áreas que tem que ser batidas muito forte, que é o tráfico de drogas, isso já não é papel nosso, da saúde, é da polícia, e a questão também a prevenção, que a gente falou no primeiro bloco. E o terceiro ponto, que é o tratamento, esse que ficou mais complexo. Porque como fazer uma pessoa que não quer se tratar, que não tem crítica sobre isso e que está em situação de rua? Aceitar esse tratamento, né? Porque a família abandona, que é um outro grande problema nesse processo. A família não aguenta, a desestruturação, a desorganização que a droga provoca na personalidade daquela pessoa, e ele vai para a rua. Faz com que a família rejeite e esqueça. E ali ele começa a viver em situação de vulnerabilidade social, à margem, nas cracolândias, nas bocas de fumo. E aí a gente começa um trabalho forte, que são essas ações resgates que a gente começa há 8 anos atrás, em 2011. Aí eu fico me perguntando, se essa pessoa está completamente sem domínio de si, ela não sabe mais o que é certo, o que é errado, para ela qualquer pedacinho, qualquer tacozinho de crack está valendo qualquer coisa, como faz para recuperar a autoestima dessa pessoa, ou primeiro, fazer com que ela aceite um tratamento que vai livrá-la daquilo? Primeiramente é tentar ir na insistência. A gente realmente vai na insistência, estamos indo com equipes desde 2011 para os locais onde as pessoas fazem uso. Por exemplo, hoje a gente tem visto que a região central ela estava começando a aglomerar uma quantidade de Centro usuários. histórico, aquela parte ali, né? Reviver Mercado Central. Eles chamam Praça do Mercado. E também na região da Deodoro. Então a gente começa aí com equipes de saúde, junto com uma força-tarefa, blitz urbana, guarda municipal, para que nos dê condições de trabalhar, para que a gente possa convencer essas pessoas. E ano passado fizemos 22 ações dessa. Conseguimos reduzir muito o nível de pessoas em situação de rua. Só nesse mês de janeiro, agora, aproveitando o janeiro branco, aproveitamos para intensificar, principalmente na região do mercado, fizemos 3 grandes ações, envolvendo diversos segmentos, diversas autoridades. Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, trabalho conjunto, na verdade. Conjunto, foram mais de 10 secretarias que nos atenderam e foram juntos de nós para essas regiões, para tanto higienizar a questão do local, não das pessoas, mas do local, porque as condições sanitárias que elas viviam eram terríveis, como também para dar-nos assistência para que a gente possa recolhê-las e levar para o serviço CAPS. Quando a gente fala, ou quando vocês falam sobre resgate, a gente imagina uma situação de risco, de perigo, onde a pessoa precisa ser retirada daquele local. Aí, isso aí é feito compulsoriamente, é preciso da aceitação deles. Como é que faz nessa hora? Ainda não é feito compulsoriamente, mas talvez as próximas ações em determinados pontos, nós estamos fazendo relatórios individuais de cada um daqueles que não querem sair dali, para que a gente possa realmente pedir a internação compulsória junto com o delegado e junto com a Defensoria Pública e com o Ministério Público, né? Porque o que a gente tem entendido? A gente, nessas últimas ações do Mercado Central, a gente tirou 22 pessoas dali. Todas essas 22 pessoas, através de um convênio firmado com a Fazenda Esperança. Por quê? Por que com a Fazenda Esperança? Porque é uma comunidade terapêutica, ela é mais afastada da ilha de São Luís, ou seja, tira ele desse território daqui, porque o que a gente observa? A gente internava conosco, daqui a 10 dias o paciente pedia alta, a gente não pode segurar. Então, indo para um local mais afastado, talvez ele tenha uma consciência, uma conscientização maior de permanecer lá. E tem dado certo. A gente encaminhou esses 22 pessoas pelo convênio firmado entre o governo do estado e a Fazenda de Coroatá, Fazenda Esperança de Coroatá, onde os 22 estão lá. Porém, ainda tem uns 15 a 20 pessoas que estão naquela região que não manifestam nenhum interesse e são agressivos. Ou seja, são pessoas que podem correr risco à própria vida, porque elas se degradeiam durante a noite, sob efeito do álcool e drogas, e também fazem mal à sociedade, porque corre risco de
também agredir um verdade, transeunte daquela região. E por enquanto não se pode fazer essa internação, esse resgate de forma compulsória. Ele tem que querer, por enquanto, tem que querer. E eu acredito muito nesse querer. Eu acredito muito que o melhor caminho para você internar um dependente químico é a vontade dele. Eu acho que a internação involuntária ela não tem muita resolutividade. Mas a própria ciência médica ela diz o seguinte: existem casos que você pode internar uma pessoa contra a vontade dela. Qual? Quando ela expõe risco à sua própria vida ou à vida de outros. E aquela situação que ela se encontra de miserabilidade, vivendo, cozinhando no próprio chão, sem condições sanitárias nenhuma, algumas pessoas até com doenças como hanseníase, sífilis, já com sífilis tardia, atingindo o sistema neurológico. Então essas pessoas não pode você esperar que ela tenha algum tipo de consciência para querer se tratar. Então eu acredito que a primeiro momento você tenha que tirá-la realmente compulsoriamente, para que dê um estágio de 60 dias, para que a gente possa ver, até para o cérebro reoxigenar. Isso. E ela dizer, eu quero ou não quero. A partir dali ela pode estar num outro estágio, né? E concordar com o tratamento. É essa a esperança. Perfeitamente. Elda, para você ter noção, dia 26 de dezembro de 2018, nós fizemos a última ação do ano passado. Sim. Nós tiramos uma moça de lá, que ela não andava mais. Onde ela estava? Na frente, na Praça do Mercado, numa rua, em frente ao Cioge. Sei. Uma rua que está bem famosa pelo acúmulo de usuários. Foi de lá que a gente tirou já 22. Então essa pessoa ela não andava, ela não tinha mais capacidade, as mãos dela já não mexiam. Ela estava com uma polineuropatia, que é uma doença neurológica provocada pelo álcool. De tanto uso do álcool, nós tivemos que tirá-la, levamos para o CAPS, chamamos a SAMU. A SAMU teve que interná-la numa unidade de pronto atendimento. Essa pessoa ficou 72 horas sob medicação, melhorou o quadro clínico. Ela, mesmo assim, não aceitou vir para a nossa unidade se tratar a parte da dependência química e devolvemos ela para a sua família. Para você ter noção, fomos fazer a ação agora e, para nossa surpresa, essa pessoa estava lá. Ai, meu Deus. Sentada no chão, sem andar, porque ela não consegue ficar de pé. Ou seja, além disso, alguém levou ela para lá, porque essa pessoa nem condições de sair de casa. Então é mais grave, né? É mais alguém grave. Levou ela para lá. A própria família, a própria sociedade, ela quer que a gente resolva situações que são delas, provocadas por elas, e não quer dar participação em conjunto no serviço. Não querem a parte delas no processo de recuperação, né? E é importante um momento desse de conversa, para que a gente converse com a sociedade, e que você não pode desistir do seu parente. Você não pode desistir do seu filho, do seu irmão. Verdade, né? Se você não der esse apoio, não há possibilidade do Estado, enquanto órgão público, fazer a parte sozinha. Não dá. É um processo todo dividido em várias partes e um não pode fazer a parte do outro, nem que queira. Nem que queira. Por isso que nós estamos encaminhando para Fazenda Esperança, porque é uma comunidade terapêutica, para ver se ali ele absorve. A própria pessoa consegue... Os irmãos que ele adquire ali naquela comunidade, se ressocializar, porque a família não quer mais. Ok, vamos fazer, tá pesada essa nossa conversa, vamos fazer um intervalinho aqui rapidinho, tomar uma água e a gente volta para conversar já já. Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa sobre doenças mentais e os perigos que elas representam para a própria pessoa, principalmente no caso dessa moça que você estava citando, né? O perigo já quase nem é para a sociedade, é para ela mesma, né? É ela quem está sofrendo ali. Mas quando vocês veem uma situação dessas, Marcelo, vocês foram lá, fizeram esse trabalho todo, levaram para a UPA, depois encaminharam para a família, essa coisa toda. Como vocês passam depois de encontrar essa mesma pessoa ali? Qual é o sentimento? Frustração? Muita frustração. Muita frustração e, nesse momento em específico, até raiva. Revolta mesmo, né? Revolta, porque aquela pessoa, além de já ter perdido a crítica pelos longos anos de uso do álcool, ela é alcoolista nesse caso, também acho que fuma pedra também o crack, mas ela não chegou naquele local sozinha, porque ela não tem mobilidade para isso. Alguém da própria família pegou, botou dentro de um carro
e a deixou novamente lá no mercado. Ou seja, a própria família é a primeira a estigmatizar, a repudiar, a não querer fazer os cuidados básicos. Então, não há, como repetir, o Estado fazer isso sozinho. É mais ou menos assim, eu não tenho nada com isso, o Estado que tome conta, né? Perfeitamente. Mas o Estado não pode tomar conta de todo mundo, criar uma casa, criar famílias, né? O Estado não pode criar famílias. Nem pode, né? Não pode, porque não até pode, a política né? de saúde mental, ela quebra esse paradigma dos manicômios, dos asilos, Pois né? a gente nem tem mais isso, antigamente né? era o asilo, né? Asilo, Você né? te lembra? Era o asilo, era a colônia. Colônia Nina Rodrigues. Então, isso não existe. A psiquiatria moderna, ela é bem clara quando ela diz que você tem que fazer os cuidados na comunidade. Por isso que existem os CAPs. Porque os CAPs, as pessoas não precisam nem ficar internada, ela passa o dia e volta para a sua família. Porque a pessoa, não é por ser doente mental, que ela não tem família. Ela é como uma pessoa que tem diabetes, ela tem a família para cuidar em casa. Agora, os cuidados são muito trabalhosos e muitas das vezes essa sociedade não quer nem dividir com o Estado. Esse seria o principal problema no tratamento e recuperação desses doentes? Perfeitamente. Você tocou no ponto principal. Tanto para a pessoa se tornar um dependente químico, como também a dificuldade para ela sair. Todos esses estão tudo no mesmo eixo, a família. A maior parte dos usuários, posso dizer até 90% ou mais, eles entram nas drogas por uma desestruturação sociofamiliar. Esses de rua eu ainda caracterizo como pior. Eles são disfuncionais. Esses, o nível de recuperação deles, se passar de 10% é muito, porque eles não têm mais ninguém para ajudar. Aí o que vai acontecer? Ou eles vão morrer com o tempo, ou então, infelizmente, vão ficar nesses cuidados paliativos que fazemos. Tira, melhora e volta. Tira, melhora e volta. Que a gente, mesmo sabendo que é um paliativo, a gente tem que continuar fazendo, né? Porque não é porque a pessoa tem um câncer, que ele é incurável, que você vai deixar ela morrer com dor e desassistida. Isso. Agora, a gente entende que a família, ela tem um papel crucial. E esse papel, muitas das vezes, ela pode alegar que tem um desgaste, porque ele já agrediu muito. Isso não importa. Continua sendo familiar dele. Tem casos em que a pessoa não tem realmente nenhuma família. Por exemplo, vocês recuperam, trazem lá da rua, faz o resgate, recuperam, botam aqui no... Tá um pouquinho tratado, leva para casa. Alguém não tem casa para levar? Tem casos assim, quando vocês não têm para onde levar? Todos têm família. Todos. Alguns, a família, que são poucos, a família não é de São Luís. A família é do interior. Mas, inclusive, a gente, quando vai para uma ação dessa, a gente não vai sozinho. A gente vai com a Secretaria de Assistência Social. Então, ela tem os dados de todos os CRAs, CREAs. Então, eles conseguem encontrar. Agora, a família não quer contato mais com eles. Ele já morreu para a gente. Se virem. Eu não tenho obrigação. Eu não vou... E pior que tem. Se você entrar pela Defensoria Pública, é um abandono de um vulnerável. Sim, gente. Mas eu posso pegar alguém e jogar na rua e dizer, não, isso não me pertence mais. Parece objeto, né? E o que agrava mais esse quadro sociofamiliar é que essas pessoas que eu conheço no atendimento, que a gente vai na rua, eu vou lá atender, no mínimo 10 anos de rua. Então é 10 anos sem... ela sabe, olha, ele mora no Anjo minha família mora no Anjo da Guamá, 10 anos que não vê. E mora bem pertinho. Mora bem pertinho, né? Não é caso de pessoas que perderam o contato, que não souberam voltar para casa, não é nada disso não. Sabe onde está, sabe quem são. Essa de perder o contato e não saber voltar para casa, ainda tem casos muitos assim, que a família, além de deixar ele fora da casa, a família vende a casa para ir para outro bairro só para ele não saber onde está. Meu Deus, mas isso já é crueldade. Isso sabe aquela história que tinha antigamente do gato, né? O gato não voltar para casa, você pegava e levava para um bairro afastado. Mas mesmo assim o gato voltava. O gato volta. Mas isso a gente está falando de animal, que também não é justo fazer com um animal. Sim, se não é justo com o animal, imagina com um ser humano. Né? Mudar de uma residência para que a pessoa não saiba onde é que ela mora. Mas isso acontece aqui? Muito, muito. Eu passei e disse, doutor, eu até ainda fui procurar, mas elas já tinham vendido a casa. E os vizinhos disseram que não era nem para dizer onde é que eles tinham ido, que era justamente para mim não encontrá-los. Dizem muito. Aí como é que uma pessoa dessa vai ter força de vontade para sair daquilo? Aquilo depende mais. Assim, agora eu pergunto, e aí nesse caso como é que vocês fazem? Se a pessoa não tem família, ou se a família não quer recebê-lo de jeito nenhum, como é que faz o tratamento de uma pessoa dessa? Como é que se devolve a autoestima para alguém de quem ele tirou uma parte e a família tirou o resto? Devolver a ele a vontade através do nosso
acolhimento no CAPS, os profissionais acabam se tornando as suas famílias, tem muitos que chamam a cozinheira lá do CAPS de minha mãe, né? Então muitos me veem até às vezes como o pai deles, né? Então, eles estão em busca de família. Busca de vínculos. Nós somos seres humanos. Quem tratou bem eles acolhem como família. Como família. Então, a gente, tanto que muitos chamam família CAPS. Ou então família Fazenda Esperança. Mas diz que família não é onde a gente nasce, é onde a gente se sente acolhido, né? Perfeitamente. Eu acho que é mais ou menos isso. Se a família natural está rejeitando, ele está em busca de alguém, ou de alguém, no caso, né, que é pai, mãe, irmão, que preencha esse vazio. E dá certo, assim, quando eles adotam o CAPS, os funcionários do CAPS, os funcionários de qualquer instituição, como parente fica mais fácil essa reabilitação? Fica mais fácil a reabilitação. Porém, ainda há uma lacuna muito grande que não dá para ser preenchida e que facilita ele estar tendo recaídas, né? Que ele poderia ter uma segurança muito maior em permanecer afastado das drogas se ele tivesse o apoio sociofamiliar. Aí é a segurança emocional mesmo. Ele sabe que ele está só substituindo, né? Sim. Que aquela rejeição vai ficar lá todo o tempo dentro dele, né? Perfeitamente. O senhor falando agora sobre a ocupação para usuários do Reviver, da Deodoro e do Mercado Central. Essas intervenções que foram feitas agora, ocupando esses espaços, com atividades, com feirinhas, com a renovação da Praça Deodoro, de alguma forma deu uma freada nessa ocupação indevida? Perfeitamente. Então é esse o papel que a gente está fazendo. Não é só a questão de tirar, mas de revitalizar o local. Se você for ver, em 1970, Salt Lake City e outras cidades dos Estados Unidos, Nova York, bairros de Nova York, como Brooklyn, eles revitalizaram, tiveram o boom lá do crack também, da heroína. Eles melhoraram muito o quadro lá das comunidades quando a própria comunidade reagiu. Como é que a comunidade reagiu? Fazendo com que os traficantes, através da força policial, saíssem do local e ajudando na revitalização, limpando o bairro, pintando, ajeitando. Então, quando você deixa um paisagismo melhor, você dá uma condição àquele dependente de se sentir deslocado naquela região e buscar ajuda, né? Isso Mas ele não pode, só o fazendo papel que de advogado do contra, ele não pode se sentir deslocado naquele ponto específico e buscar um outro ponto? Pode. Essa mobilidade dele dentro da região a gente observa. Por exemplo, o João Paulo, a gente, por tanta intervenção que fizemos, melhoramos muito. O João Paulo está revitalizaram a feira e tudo. E a gente sabe que muitos que estão no centro eram da região do João Paulo. Vão se deslocando. Vão se deslocando. Como vão do mercado, eles vão se deslocar para algum outro ponto, porque a do mercado hoje era o que ficava na fonte das pedras. E que a era fonte o que das pedras hoje, qual a situação? Para mais ou menos recuperar. Melhorou porque eles fecham hoje a fonte das pedras durante a noite e só abre no horário com a guarda municipal para visitação. Então eles não podem mais ficar lá dentro. O CEOG era um prédio abandonado que está para reforma há algum tempo, nunca saiu, mas está cheio de tapumes, então eles não podem entrar. Não podem entrar. Então o que acontece? Vão para a rua. Para aquela rua da Praça do Mercado. Então, na verdade, quando a gente fechar ali a Praça do Mercado também, que vai entrar em reforma, vai ser buscado outro lugar. Mas o que a gente tem que fazer? Continuar na insistência. É verdade. É persistência mesmo. É verdade. Eu acho que todos os meses tem que se falar de doença mental, não importa só. Todos os meses deviam ser brancos. Eu ainda digo, a doenças mentais, a saúde mental, ela está em volta de todas as doenças. É verdade, é verdade. A diabetes atinge a saúde mental, as cardiopatias atingem a saúde mental e inúmeras outras doenças vão atingir a sua saúde mental. Então vamos conversando, se der todos os meses a gente vai falando, porque é bom a sociedade tomar conhecimento, é bom as famílias tomarem conhecimento, saber que cada um tem seu papel nesse processo de recuperação. Não são só as autoridades ligadas à saúde que fazem esse papel, não. Se cada um não fizer a sua parte, vai ficar faltando uma parte que não fez. E se o todo não estiver completo, o resultado não pode ser completo também, não é isso? Perfeitamente, você falou muito bem. Então, se cada um fizer a sua parte, o resultado vai ser bem melhor. Então, a gente se compromete, por exemplo, a gente se compromete a divulgar, a noticiar, a fazer as pessoas tomarem conhecimento de que cada um pode fazer a sua parte. Aí você faz a sua, o doutor Marcelo faz a dele, e as autoridades de saúde também fazem a deles, a de segurança, aí a gente chega a um resultado denominador bom, mais comum, né? Se Deus quiser. Mas, doutor Marcelo, muito, muito obrigado por mais essa participação aqui. Eu que agradeço, e é importantíssimo. Os meios de comunicação, nesse processo de prevenção, eles são importantíssimos, que ele atinge uma demanda que a gente não consegue atingir, que é da televisão, vai pelos rádios, vai pelas ondas da internet.
Isso é importante para o nosso trabalho. Quase me bota para chorar, mas tudo bem. A gente Sempre é assim, né, Laura? Esses relatos acabam mesmo. tocando com a gente de verdade. Mas muito obrigada, bom dia para você também, que sabe que esse programa fica à sua disposição no nosso site para você rever ou ver qualquer das entrevistas que são exibidas aqui. E pode nos acompanhar nas nossas páginas nas redes sociais também, é claro. Mas só para lembrar, como eu digo todos os dias, eu estou aqui 8h30 da manhã, esperando por você com notícia, com informação, com entrevista, com tudo que deixa o seu dia bem melhor e mais bem informado. Tchau!